Grande abraço para você que tá ligado na Gol. Eu sou o Luiz Felipe e a partir de agora a gente vai acompanhar todos os detalhes do Brasileirão, da Série A. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, porque é a 36ª rodada se encaminhando para o seu final e depois dessa vão faltar apenas 2 jornadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Tivemos nessa tarde mais uma equipe saindo da disputa e de qualquer chance de chegar ao título brasileiro da temporada, e o negócio vai afunilando para Botafogo e Palmeiras pelo visto. Aliás, os dois se enfrentaram na terça-feira, início da rodada, vitória do Fogão por 3-1, enfiou um 3-0 ali pra cima do Palmeiras. O Palmeiras na reta final conseguiu descontar. Vitória do Botafogo por 3-1 em pleno Allianz Parque. O Botafogo retomando a liderança e abrindo 3 pontos na frente e tá próximo aí do título brasileiro, embora o Palmeiras ainda acredite na chance de conseguir levar o seu 3º título seguido. Também na terça-feira o Juventude venceu o Atlético Mineiro por 3-2, vitória importante, um passo fundamental para fugir do rebaixamento nessa temporada. No sábado, no Heriberto Rios, uma virada espetacular do Corinthians, 4-2, com 2 gols do Yuri Alberto, novo artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Criciúma chegou a abrir 2-0. O Corinthians foi buscar na segunda etapa 4 gols para vencer a 7ª vitória seguida do Corinthians, que saiu da luta para não cair, para chegar na luta da Libertadores e nesse momento ocupa uma vaga das equipes que iriam para a Taça Libertadores da América em 2025. Assim como o Bahia, está na mesma posição, é 7º colocado nessa condição aí de chegar à Libertadores, na pré. Venceu também no sábado a equipe do Cuiabá pelo placar de 2-1, vitória de virada lá na reta final com o gol do Luciano Rodrigues. Bahia vencendo, ocupando o 7º lugar e ficando mais otimista com relação às suas possibilidades para a Libertadores do ano que vem. O Cuiabá já está rebaixado, né? Fechando o sábado, Vasco da Gama e Atlético Goianiense empataram por 2-2. O Vasco não consegue vencer no campeonato, já está aí a 6 jogos sem vitória, vinha de 5 derrotas seguidas e agora mais um tropeço, né? Jogando em casa com um time já rebaixado. O Vasco, pelo visto, vai ficar na primeira divisão mesmo, mas de maneira melancólica no final da temporada. Nesse domingo, no Maracanã, o Flamengo fez 3-2 para cima do Inter, num jogo de tempos opostos, né? O primeiro tempo todo do Flamengo abriu 3-0, no segundo tempo o Inter foi melhor, fez 2 gols, reduziu o placar, teve chances para empatar o jogo, eventualmente até virar, com um bom segundo tempo do Inter, mas a diferença técnica do primeiro tempo do Flamengo em relação ao Inter fez a diferença. O Flamengo venceu e o Inter está fora da disputa do título. E o Grêmio venceu o São Paulo pelo placar de 2-1, o Grêmio praticamente livre da chance de rebaixamento. O jogo foi na Arena do Grêmio. E para fechar a rodada, domingo, 18h30, Atlético Paranaense e Fluminense, luta direta contra o rebaixamento. No Nabi Abichedi tem Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Bragantino lutando para não cair também, o Cruzeiro tentando vaga na Libertadores. E fechando a rodada, no Barradão, tem duelo de Leões, Vitória versus Fortaleza. Vamos para a classificação da Série A, 36ª rodada quase encerrada, só faltando 3 jogos para o fim. Liderança do Botafogo tem 73 pontos, o Botafogo abriu 3 pontos para o Palmeiras e agora fica numa condição muito interessante para a penúltima rodada, porque se empatar com o Inter só depende de si ali para a última rodada. Na verdade, o Botafogo só depende de si nesse momento, já pode inclusive ganhar o título na 37ª, mas se empatar com o Inter, jogo difícil fora de casa, já fica numa condição muito favorável para levar mais um título brasileiro. O Botafogo, atual campeão da Libertadores, vitorioso em 2024 e, claro, vaga no Mundial Interclubes de 2024 e também no Mundial de 2025. Segundo colocado, o Palmeiras, 70 pontos. O Palmeiras, 3 pontos atrás do Botafogo. Precisa vencer seus 2 últimos jogos e secar o Botafogo, sobretudo no jogo contra o Inter, que é o mais difícil pro Fogão. E o Palmeiras precisando aí ganhar tanto do Cruzeiro quanto do Fluminense. Terceiro colocado, o Flamengo, 66 pontos, venceu o seu duelo direto contra o Internacional e eliminou o seu adversário aí de qualquer chance de chegar no título brasileiro. O Inter, quarto colocado com 65, não pode mais alcançar o líder Botafogo. O Inter pode no máximo chegar a 71 pontos nas 2 rodadas que lhe restam. A partir de agora, só Botafogo, Palmeiras e o Fortaleza, que ainda joga nesse domingo. Quinto colocado, também 65 pontos, tem menos saldo do que o Inter. Sexto lugar, o São Paulo, 59, esses 6 já classificados para a Libertadores. O título do Botafogo da Libertadores abriu a possibilidade de G8, assim como o título do Flamengo abriu o G7, o título da Libertadores do Botafogo abriu o G8. Então, o 7º, Bahia com 50, o Corinthians tem 50 também, seriam os 2 times classificados para a Libertadores na fase pré, aquele playoff antes dos grupos. Nono lugar, o Cruzeiro, 48, tem duelo importante nessa rodada, em caso de vitória, vai ao 7º lugar e também está nessa briga da Libertadores. 10º colocado, o Grêmio com 44 pontos, praticamente livre de qualquer chance de rebaixamento.
E tem uma chance matemática de chegar na Libertadores também. Vai precisar vencer seus 2 jogos. Lembrando que um desses jogos é contra o Corinthians na última rodada. Então pode ser que o Grêmio entre aí, eventualmente, nessa disputa. Lembrando que o Corinthians joga esse jogo com o Grêmio e tem um jogo com o Bahia também. São duelos difíceis, então o Grêmio alimenta aí uma possibilidade remota de chegar na Libertadores, mas entra nas 2 últimas rodadas com essa possibilidade. 11º lugar, o Vasco da Gama, 44 pontos, 12 vitórias, saldo muito ruim. 12º lugar, o Atlético Mineiro, 44 pontos com 2 vitórias a menos, é o time que mais empata no Brasileirão, tem 44 pontos também. O Atlético, que no sábado perdeu a Libertadores da América e também com as vitórias de Bahia e Corinthians, perdeu qualquer chance de chegar na Libertadores de 2025. Então vai restar ao Galo aí uma vaga na Copa Sul-Americana, se muito. É o que o Galo luta nessa reta final aí para confirmar seus resultados positivos para tentar garantir vaga na Sul-Americana mesmo. 13º lugar, o Vitória está com 42 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vitória ainda na luta contra o rebaixamento. 14º, Juventude, tem 42 pontos também, com 2 vitórias a menos do que o Vitória. 15º, Atlético Paranaense, tem 41. 16º, Fluminense, 39. Zona de rebaixamento, Criciúma, 38. Red Bull Bragantino tem 37. O Cuiabá aparece com 30. O Atlético Goianiense tem 26. E vamos aos principais artilheiros do Brasileirão. Yuri Alberto, do Corinthians, tem 13 gols, é o maior goleador. Estevão, do Palmeiras, aparece com 12. 11 gols para Pedro, do Flamengo. Também 11 gols para o Alejandro, centroavante do Vitória. 11 gols ainda para o Rafael Veiga, do Palmeiras. E fechando a lista, o Wesley, do Internacional, com 11 gols. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro, 36ª rodada praticamente encerrada. É isso, vamos para decidir o campeonato. Um grande abraço, turma, valeu!